era para ser só mais um dia comum na vida de uma atriz global brasileira que estava no auge da carreira. Ela estava em casa cuidando do filho pequeno entre gravações e compromissos, mas naquela manhã o computador dela se tornou uma arma. Um e-mail chegou sem assunto e sem aviso. Do outro lado da tela, um hacker anônimo enviava a primeira ameaça. Eu tenho as suas fotos. Se não pagar, elas vão vazar. Na pasta privada de Carolina Dickmann estavam 36 fotos íntimas. Fotos tiradas para seu marido. Fotos que não eram para sair dali, que não eram para se tornar manchete em sites de fofoca, nem motivo de piadas em rodas de conversa. Mas em 2012, essas fotos se espalharam como fogo pela internet, sem o consentimento dela, sem piedade e sem limites. Era como se as fotos tivessem sido sequestradas e agora os hackers pediam o dinheiro do resgate. O crime virou manchete e a vergonha que queriam impor a ela acabou virando o estopim de uma lei que mudaria o Brasil. Esse caso não é só sobre uma atriz famosa que teve a intimidade exposta, mas sobre como um crime cibernético escancarou a fragilidade de todos nós diante de hackers e vazamentos de dados, e como, de dentro de uma nuvem de terror, surgiria a Lei Carolina Dickmann, a lei que hoje protege os seus dados e as suas fotos. Esse é o caso Carolina Dickmann. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um crime cibernético que mudou a legislação brasileira. Em 2012, a internet ainda era meio que terra de ninguém, né? Hoje ainda, digamos que dá para evoluir, mas tá um teco melhor. E nessa terra de ninguém, o Wild Wild West virtual, os criminosos poderiam agir de qualquer lugar do mundo, dificultando a identificação e também a punição. A gente pode achar que crimes na internet são coisas atuais, mas a verdade é que eles tiveram início lá na década de 60 com espionagem e afins. Mas hoje houve um crescimento exponencial da variedade e sofisticação desses crimes, incluindo ataques, ransomware, hacking, phishing, golpes virtuais e outros que podem ter impactos globais. Ou até mesmo um que é muito conhecido, que a gente chama de revenge porn, a pornografia de vingança, que é a divulgação de imagens íntimas de uma pessoa sem o seu consentimento. Isso se tornou algo muito mais fácil de acontecer com a internet e muito mais difícil de apagar os danos. Afinal, é quase impossível retirar uma imagem da internet uma vez que ela se espalha. Meio que ganha aí sua própria vida e você não controla mais onde aquela imagem irá aparecer. Enfim, tudo isso para dizer que existe uma variedade muito grande de crimes cibernéticos, mas a gente raramente fala deles. Pelo menos aqui, nesse singelo podcast de True Crime, a gente não fala muito de crimes cibernéticos, a não ser uma vez que eu contei lá pros apoiadores sobre a primeira condenação de estupro virtual que ocorreu. Uma coisa assim muito inovadora, mas a gente vê que as leis estão mudando pra gente se proteger do que acontece, né? Nesse caso foi um menor de idade, então foi super interessante, mas isso eu postei lá no Apoia-se, lá na Aurelo, para os apoiadores poderem ler com exclusividade. Mas aqui no podcast, no episódio que vocês estão acostumados a ouvir, vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre um crime cibernético e a gente vai discutir um caso bastante emblemático, o caso da Carolina Dickmann. É uma história que parece simples, mas é na verdade bastante complexa e cheia de lacunas, apesar da grande repercussão midiática que ela teve. Vamos falar de hackers, de chantagens, do vazamento de fotos proibidas de uma atriz global e de um processo que teve uma atualização este ano. Então tem coisa fresca aí.
Antes de entrar nesse universo obscuro dos crimes virtuais, se você gosta de escutar casos criminais brasileiros aqui no Café com Crime, dê aquela força para nós. Segue aí na plataforma onde você estiver ouvindo, ative as notificações para não perder nenhum episódio novo e, se puder, deixe a sua avaliação também. Parece pouco, mas para Dona Café e toda a nossa equipe, isso é tudo. E para você que é crimezeiro mesmo e quer sempre mais Café com Crime, que tal apoiar o podcast na Orelo ou no Apoia-se? Quem apoia ganha acesso a um episódio exclusivo extra por mês. Então, se você não quer esperar mais 2 semanas para escutar o próximo Café com Crime, apoie que semana que vem tem episódio exclusivo saindo para você. Para apoiar é só clicar no link que está na descrição deste episódio e você já ganha acesso imediato aos mais de 30 episódios exclusivos para apoiadores. Super obrigada a todos vocês que já apoiam, vocês fazem esse podcast existir. Último lembrete antes de começar, esse podcast também faz uso de efeitos sonoros, então se puder, escute de fone de ouvido. E com isso, bora começar do começo? Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Não é exagero dizer que Carolina Dickmann cresceu diante dos olhos do público. Aos 13 anos, foi descoberta por um olheiro da agência Masterclass enquanto brincava de bola com os irmãos nas areias de uma praia na cidade de Armação de Búzios, que fica na região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro. Era um dia de sol e a atriz se divertia com os irmãos Bernardo, Edgar e Frederico quando acabou chamando ali a atenção de Antônio Velasquez, que convidou a menina, de traços marcantes, para participar de alguns testes como modelo infanto-juvenil. Os pais dela, a Maíra e Roberto, que a essa altura já estavam divorciados, não se opuseram a essa nova rotina que entrou ali na família sem estar nos planos, mas acabou sendo incorporada. O caminho, que para a maioria das pessoas é longo e cheio de obstáculos, foi mais gentil com Carolina, e as campanhas publicitárias começaram a pipocar, fazendo com que a menina emendasse um trabalho no outro. A sua postura e a presença diante das câmeras logo abriram novas portas. Não demorou muito até que a adolescente fosse convidada para participar de testes para minisséries e novelas da Globo. Uma delas, o trabalho que a alçou definitivamente para a televisão, a minissérie Sex Appeal, onde de cara a Carolina interpretou uma das 5 protagonistas ao lado de nomes como Luana Piovani, Daniele Winitz e Camila Pitanga. Um trabalho especial, mas que não desperta as melhores lembranças em Carolina. Em uma entrevista recente, ela chegou a dizer que caiu de paraquedas no projeto e que era apenas uma criança que não sabia o que estava fazendo. Porém, foi graças a essa experiência que ela teve a certeza de que gostaria de seguir aquela carreira de atriz. Apesar da autocrítica, é fato que Sex Appeal fez muito sucesso, principalmente entre as adolescentes que se identificavam com a narrativa da trama e com as personagens que buscavam o sonho de ser modelo. Se atualmente a garotada quer ser influencer e youtuber, o sonho da maioria nos anos 90 era ser modelo. Mas voltando a Carolina, foi graças ao papel como Claudinha que a jovem conquistou um outro papel importante que a tornaria nacionalmente conhecida, a doce Açucena da novela Tropicaliente, que foi exibida em 1994. Com apenas 14 anos, Carolina já chamava a atenção por sua naturalidade em cena e carisma diante das câmeras. E é como dizem por aí, né? Foguete não tem ré. A Carolina pisou no acelerador e a sua carreira só progrediu. E ela integrou o elenco de Malhação, da novela Por Amor e, finalmente, no ano 2000, o trabalho que a colocou na primeira prateleira da teledramaturgia brasileira,
quando interpretou a personagem Camila na novela Laços de Família. E até quem não é noveleiro conhece esse papel. É aquela personagem que furou o olho da mãe, mas que alcançou a redenção diante do público ao enfrentar uma leucemia. A Carolina levou o papel tão a sério que topou raspar os cabelos durante o tratamento de Camila, e a repercussão do seu papel foi tão intensa que o número de cadastros para doação de medula óssea teve um salto de 4.400%. Saltou de 20 cadastros por mês para 900. E claro que a cena da Carolina raspando o cabelo é marcante. Todo mundo já viu. Aquele choro, o cabelo raspado. Você sabe qual é que eu tô falando. Enfim, se na vida profissional tudo transcorria de maneira bem linear, sem muitos altos e baixos, era mais altos e altos, na vida pessoal a atriz enfrentou uma série de desafios. Quando tinha apenas 10 anos de idade, o seu primeiro trauma. A confortável casa onde vivia no charmoso bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, ela vivia lá com os pais Maíra e Roberto pouco antes da separação do casal. A casa foi consumida por um incêndio que teve início após um curto-circuito no sistema de ar-condicionado. De acordo com uma entrevista que ela concedeu ao G-Show em 2014, o cheiro é uma memória física que está até hoje viva em sua mente. Sabe aquele evento que não importa quanto tempo passe, quando você esbarra nele de alguma forma, a memória vem na cabeça, assim com muita força? Às vezes você sente o cheiro de um perfume, já logo te lembra de uma pessoa. Você passa por um lugar, já vem aquela memória, uma sensação. Bem, com a Carolina, isso acontece quando ela sente o cheiro de fumaça. Imediatamente leva ela para dentro daquela casa incendiada naquele dia. Deve ser realmente muito difícil lidar com um trauma assim. Para vocês terem uma ideia, a família não conseguiu salvar quase nada. Joias, obras de arte, fotos, tudo foi consumido pelo fogo, que começou no quarto de uma das crianças. Poucas foram as lembranças que resistiram e os prejuízos financeiros e emocionais foram incalculáveis. Além disso, o incêndio e o divórcio foram muito difíceis para Maíra, a mãe da Carolina. Ela acabou mergulhando em um período sombrio de abuso de álcool que durou cerca de uma década. Carolina, ainda muito pequena, precisou lidar com a perda da mãe ainda em vida. A mulher forte, ativa e presente tornou-se sem vida, frágil e passava os dias deitada em uma cama devastada pela dor e pela bebida alcoólica. A atriz contou que durante esse tempo, Maíra bebia constantemente como forma de anestesiar o sofrimento, mas que apesar dos sintomas, certo dia ela simplesmente se levantou e anunciou que pararia de beber e de fumar. E o mais impressionante é que, mesmo sem ajuda profissional, ela conseguiu cumprir essa promessa. Ainda muito novinha, Carolina se envolveu com o também ator Marcos Frota, homem 20 anos mais velho, viúvo e pai de 3 filhos. Como ela era menor de idade, o relacionamento foi alvo de duras críticas, mas ela simplesmente não se importou. Pelo contrário, deu um passo ainda maior ao se mudar para a casa do artista e casar com ele no picadeiro de um circo em 1997. 2 anos depois, nasceu Davi, o primeiro e único filho do casal. O casamento terminou amigavelmente em 2003. Em 2004, ela se envolveu com o diretor de TV Thiago Workman e o casamento aconteceu em maio de 2007, em uma festança na Mansão das Eras, no alto do Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro. O segundo filho de Carolina, chamado José, nasceu por conta deste casamento em agosto de 2007. A vida seguiu numa boa, em um misto de muito trabalho e vida pessoal bastante ok, até que em 2012 o Brasil se deparou com uma nova versão da atriz, uma Carolina vulnerável, exposta e invadida, em um caso que tomou proporções tão grandes que foi capaz de mudar a legislação quando o assunto é crimes virtuais.
No dia 4 de maio de 2012, uma sexta-feira, a internet virou de ponta cabeça com o vazamento de 36 fotos da atriz Carolina Dickman nua, tiradas dentro de sua casa, muitas delas selfies ou reflexos de seu espelho, revelando um nu frontal. As imagens foram hospedadas anonimamente na gringa e inicialmente publicadas em 2 sites, um americano e um inglês. Nas imagens, a atriz aparece fazendo poses, mandando beijos para a câmera, imagens registradas e enviadas para o esposo por e-mail, uma brincadeira entre o casal para manter a chama acesa. No antigo Twitter, plataforma que até hoje é palco de inúmeras polêmicas, o assunto chegou rapidamente aos Trending Topics, foi comentado por milhares de internautas em polvorosa e também por ela, a síndica da internet, a diva Luana Piovani, que tweetou o seguinte: "Tô passada! Pegaram o céu dela? Me conta, pelo amor! E as fotos aqui abrem rapidinho, daí aparece um site estranho. Sabe o que é?" O grande problema desse caso é isso, as pessoas que vão lá, curiosas, entram, espalham, retweetam, repostam, e aí, gente, o negócio se espalha de um jeito que não tem como conter, e espalhar as fotos é crime, né? Mas a gente vai chegar lá, vamos lá. Em um primeiro momento, a assessoria da atriz informou que ela preferiu manter o silêncio. Mas a verdade é que a Carolina já sabia o que estava acontecendo. E apesar de traumatizante, o vazamento das imagens não foi uma surpresa para ela. E não, gente, não era estratégia de marketing, nada disso que ela planejou, porque também surgiu essas suspeitas, né? Não era por isso que não foi surpresa. A Carolina, ela estava ensaiando um filme em São Paulo, quando foi avisada pelo empresário do que estava acontecendo. No celular dela chegou uma mensagem que dizia: "As fotos vazaram, me liga urgente." A sua primeira atitude foi ligar para sua casa no Rio de Janeiro para pedir que a funcionária desligasse a internet, porque ela não queria que o filho descobrisse o que estava acontecendo pela mídia. Depois disso, foi levada para a casa de uma amiga e precisou ser medicada. Ela estava nervosa e angustiada, e o fato também de estar em outro estado, longe de casa, deixava tudo ainda pior. Mas como que Carolina já sabia que suas fotos poderiam vazar? É que antes das imagens serem de fato divulgadas, a atriz foi chantageada por 1 mês através de e-mails e ligações anônimas. Foram 5 mensagens enviadas para o seu endereço eletrônico e outros 2 telefonemas para o escritório da atriz, o que indica que o criminoso não tinha o seu número pessoal. Para que a equipe da atriz tivesse certeza de que os criminosos não estavam mentindo, 2 imagens íntimas foram enviadas para o empresário de Carolina. As mensagens eram bem claras: ou Carolina desembolsava R$10 mil, ou as fotos seriam amplamente espalhadas na rede. E nós sabemos a dificuldade que é para excluir qualquer imagem indesejada da internet, né? Tudo o que a atriz temia era ser exposta. Era uma decisão sua não expor o corpo em seus trabalhos. Não que ela seja contra o nu artístico dentro de um contexto para contar uma história, mas é que ela pensava muito em seu filho Davi. Em 2012, o menino era um adolescente de 13 anos, a mesma idade que ela tinha quando começou a trabalhar com a mídia. E ela sabia as consequências que o filho poderia enfrentar por conta de suas escolhas. Seria a zoeira na escola, né? Essa era uma das maiores preocupações, o bullying. Adolescentes são meio sem noção. E ela não queria que o seu corpo fosse comentário nas rodinhas dos amigos do filho. Ia virar... é isso, bullying, né? E, na real, eu achei ela bem sensata nesse sentido, para falar a verdade. Então, assim que as chantagens começaram, ela logo chamou o advogado. A Carolina foi defendida por Antônio Carlos de Almeida Castro, um dos maiores advogados criminalistas do país. E foi ele quem explicou que as fotos estavam em um notebook da atriz e que a missão da polícia seria descobrir como e por quem elas teriam sido acessadas. O advogado explicou também que as conversas entre a atriz e o criminoso duraram pouco tempo. É que ela tentou levar a situação em banho-maria até decidir o que faria, mas ceder à chantagem nunca foi uma opção, até porque chantagem não tem fim.
Para vocês terem uma ideia, a Carolina Dickmann não registrou o boletim de ocorrência antes do vazamento porque teve medo e acreditou que seria capaz de resolver a questão sem envolver a polícia, o que infelizmente não aconteceu. Ela pediu ajuda ao ex-policial militar e comentarista de segurança pública da Rede Globo, o Rodrigo Pimentel, para tentar armar um flagrante. Os e-mails foram respondidos e davam a entender que a atriz se submeteria à chantagem e que queria marcar um encontro pessoalmente. Mas, ao que tudo indica, a pessoa do outro lado da telinha percebeu que Carolina estava blefando e acabou jogando as imagens na rede. O caso só foi registrado no dia 5 de maio e a primeira ação da defesa foi entrar na justiça para que as fotos fossem retiradas do ar, sob pena de multa para os sites que insistissem em mantê-las disponíveis. E a segunda atitude foi tentar identificar o responsável ou responsáveis pelo furto das fotos do notebook de Carolina Dickmann na intenção de realizar essa divulgação. As 2 páginas onde as imagens foram inicialmente publicadas as retiraram do ar após uma notificação extrajudicial. O Google foi notificado no dia 7 de maio e também manifestou interesse em retirá-las do ar. O caso ganhou repercussão rapidamente e Carolina Dickmann recebeu apoio incondicional da família, além de ser abraçada pelo público. O advogado da atriz, que se tornou seu porta-voz, fez questão de frisar que a internet não era terra de ninguém e que os responsáveis seriam pegos. Ele afirmou: "Ao contrário do que normalmente se pensa, esse tipo de crime pode ser rastreado." Carolina prestou seu primeiro depoimento também no dia 7 de maio e passou parte do dia na delegacia ao lado do marido Tiago. Mas, visivelmente abalada, ela deixou o local por volta das 4h30 sem dar nenhuma declaração. E era de se abalar mesmo, porque imagina passar por uma situação dessas, ser vítima de um crime desses, mas não existir lei nenhuma para te proteger. Em 2012, não havia nenhuma legislação específica que tratasse de crimes de internet, e o caso de Carolina levantou a discussão sobre o tema. Encabeçada pelo seu advogado de defesa, que destacava a todo momento ter que enquadrar o crime contra a atriz como difamação, abriu-se o debate sobre a necessidade da criação de uma lei específica para casos como o de Carolina, para que situações futuras pudessem ser enquadradas de acordo com o crime cometido. Isso é uma questão séria. Temos que discutir no Brasil uma regulamentação para os crimes de internet. Não existe uma lei de internet. Estamos usando o Código Penal. Devido à comoção pública, o Google sinalizou a intenção de retirar as fotos das ferramentas de busca do site antes que o Antônio Carlos, o advogado da atriz, entrasse com uma ação contra a gigante. Mas vocês lembram que eu falei sobre a dificuldade de varrer uma imagem da internet depois que ela já está na rede? Pois é. Na época do crime, uma ONG de defesa dos direitos humanos na rede afirmou que as fotos da atriz jamais seriam completamente eliminadas da internet e que os mais de 8 milhões de acessos já haviam perpetuado as fotos na rede. Para se ter uma ideia, a ONG analisou as imagens resultadas por buscas da palavra Carolina Dickmann e a pesquisa trouxe 1,5 milhão de fotos. Desse total, 50 mil eram cópias iguais ou modificadas das imagens vazadas. Eu mesma encontrei as fotos da Carolina enquanto fazia as pesquisas para esse episódio. É óbvio que eu não direi qual o caminho percorrido para encontrá-las, porque não foi assim tão fácil. Mas as imagens permanecem sim na internet, não tem, gente, como limpar. E é muito triste saber que uma pessoa, famosa ou anônima, não importa, pode ter a sua vida impactada para sempre por conta de um crime da internet. Não é incomum que pessoas em busca de vingança, principalmente relacionadas a questões amorosas, românticas, coloquem fotos íntimas de terceiros na internet sem o seu consentimento e transformem a vida dessas vítimas em um verdadeiro inferno. Existem diversos casos do que a gente chama hoje de revenge porn, né? Vingança da pornografia. Talvez eu faça um deles aqui um dia, mas se você pesquisar, gente, é assim.
realmente você acaba com a vida da pessoa, você mata uma parte dela e apesar dela continuar em vida, a vida dela jamais vai ser a mesma. Aquela imagem acaba controlando aquela pessoa e ela não pode fazer nada sobre isso. E mesmo que a comoção e a humilhação inicial passem, hora ou outra alguém vai dar de cara com essas imagens novamente e trazer à tona todas as questões que envolveram esse trauma. Você vai viver com aquilo num ciclo, né? Deve ser realmente muito difícil e muito triste ter que lidar com essas questões. O Google chegou a emitir uma nota na época para explicar que sumir com as fotos não era tarefa fácil, pois o seu mecanismo de busca tratava-se de um indexador, ou seja, uma ferramenta que procura conteúdos disponíveis na internet e que, para que as fotos não fossem localizadas, não era o Google que tinha que fazer algo, e sim os sites que hospedavam aquela imagem tinham que retirar. Ou seja, o Google não podia fazer muita coisa. Pelo menos é o que eles diziam, né? Então, eles tinham boa intenção em resolver a questão, mas até aí, de boa intenção, o inferno também tá cheio, né? Além de trabalhar em cima dessa questão da remoção das imagens da atriz da internet, né, que se espalharam aí feito fogo em casa de palha, o outro objetivo de Carolina, do advogado dela e da polícia, claro, era identificar quem teria acessado as fotos e como. A principal suspeita era de que as imagens tinham sido obtidas por técnicos que realizaram uma manutenção no computador de Carolina Dickman poucos dias antes do início das tentativas de extorsão. Essa era a possibilidade que mais fazia sentido na cabeça de Carolina. O computador dela foi entregue para o Instituto de Criminalística Carlos Éboli para ser periciado. Era o primeiro passo rumo à identificação desses criminosos. Paralelamente ao trabalho da equipe de inteligência, equipes foram colocadas em campo para tentar buscar os suspeitos, e um inquérito foi instaurado pelo delegado Gilson Perdigão para apurar os crimes de extorsão qualificada, difamação e furto. Além disso, 2 técnicos da empresa de manutenção de computadores foram ouvidos na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Mais 2 dias se passaram até que uma nova suspeita aparecesse. Uma empregada da atriz, que havia recebido um celular antigo das mãos de Carolina, poderia ter sido a responsável pelo vazamento das imagens. A polícia acreditava na hipótese de que as fotos pudessem ter sido copiadas do aparelho e repassadas para alguém que ficou responsável pela extorsão. Ainda que Carolina tenha apagado as imagens antes de repassar aquele celular para a empregada, era totalmente possível que elas tivessem sido recuperadas através de softwares específicos e utilizadas na tentativa de obter vantagem. O telefone foi recolhido da empregada e submetido à perícia, mas nada foi comprovado. A funcionária só passou pelo constrangimento da suspeita, mas eu também entendo que era necessário que ela fosse investigada. Assim como os técnicos de informática também não conseguiram comprovar nada. Também surgiram outras hipóteses que pudessem justificar o vazamento. A cópia das imagens através de um pendrive por alguém que tivesse acesso à casa de Carolina, ou ainda que as imagens tivessem sido copiadas após a atriz conectar o seu aparelho em uma rede sem fio desprotegida. Todas as possibilidades foram investigadas, a maioria não dando em lugar nenhum. Tudo beco sem saída. Até que, 7 dias após a divulgação das fotos, a equipe de inteligência da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, liderada pelo delegado Gilson Perdigão, localizaram e identificaram 4 suspeitos de terem participado do furto, extorsão e divulgação das imagens de Carolina. Carolina Dickman não havia sido vítima dos técnicos de informática que consertaram o seu notebook, tampouco da empregada que recebeu o seu aparelho de telefone, nem de qualquer outra pessoa do seu meio que tivesse acesso ao computador dela.
mas sim de hackers que conseguiram invadir a caixa de e-mails da atriz após ela clicar em um link que instalou um software mal intencionado e roubou as suas senhas, inclusive informações de seu cartão de crédito. Tudo isso foi enviado para os suspeitos e possibilitou o furto das imagens íntimas, fotos tiradas para o marido de Carolina e trocadas por e-mail com ele em um ambiente teoricamente seguro. Carolina jamais imaginou que o seu e-mail, a sua privacidade, pudesse ser violada daquele jeito. Segundo reportagem do Fantástico, veiculada em maio de 2012, os envolvidos no crime foram rastreados pela polícia após os agentes utilizarem programas de espionagem que localizaram informações deixadas durante a invasão ao computador da atriz. Os rastros deixados por esse grupo criminoso, eles foram capazes de identificar os IPs das máquinas e conduziram a equipe diretamente até os culpados. Para quem não entende muito de... Eu ia falar informática, mas eu ia me sentir uma idosa. Lembra quando você tinha aula de informática na escola? Que bizarro, né? Mas enfim, pra quem não entende muito de IP, de computador, dessas coisas de tecnologia, o IP ele é basicamente um endereço. Ele é um identificador único, um RG atribuído a cada dispositivo conectado a uma rede, tá? E assim ele permite que esses dispositivos eles se comuniquem. Ele é basicamente um endereço no universo digital, né? E permite que as informações sejam enviadas e recebidas corretamente, tudo bonitinho. Então, ele é realmente uma identidade do dispositivo que você está usando. E por isso que ele é tão importante. E foi através dele que a investigação conseguiu chegar nos culpados, tá? Quem eram esses culpados? 4 homens jovens vivendo a centenas de quilômetros do Rio de Janeiro, bem longe da atriz, da sua realidade, não eram pessoas que tinham nada a ver com ela. E pasmem, esses homens também viviam centenas de quilômetros de distância entre si também. Eles também eram só coleguinhas virtuais. Eram eles: Diego Fernando Cruz, de 25 anos, morador da cidade de Macatuba, no interior de São Paulo; Leonan Pereira Santos, de 20 anos, que vivia na cidade de Córrego Dantas, no interior de Minas Gerais; um adolescente de 16 anos, morador da cidade de Bauru, no interior de São Paulo; e Pedro Henrique Matias, que seria o dono dos sites hospedados no exterior. Aqui é importante a gente fazer uma pausa na caçada policial por esses homens para entender um pouco mais sobre a relação que eles têm entre si, que na verdade é pouca. Não é que eles eram uma quadrilha, um grupo de hackers trabalhando juntos para dominar o mundo. Não é nada disso. Eles nem sequer se conheciam pessoalmente. Eles eram amigos virtuais. O Diego, ele tinha sociedade com um outro rapaz, não envolvido no caso, onde eles tinham juntos um site que fazia cheats para jogos online. Esses cheats são códigos feitos por programadores para facilitar e desbloquear recursos dentro de um jogo. Estão roubando no jogo ali, basicamente. Eles vão lá, programam as coisinhas para as fases ficarem mais difíceis, para você ter um poder a mais, uma coisa a mais, e aí as pessoas conseguiam jogar o jogo de uma forma diferente. E por isso, nesse site que ele tinha, ele reunia ali uma comunidade de gamers. Entre esses gamers estava Leonan. O jovem de 20 anos, o Leonan, morava a mais de 600 quilômetros de distância de Diego e nunca chegou a conhecê-lo pessoalmente, mas ele tinha uma admiração pelo trabalho do Diego como programador. Os dois passaram a trocar mensagens e o Leonan sempre compartilhava suas pequenas conquistas sobre programação. Ele gostava de mostrar o que ele aprendeu dentro da comunidade, como colocava o seu conhecimento em prática, compartilhava muito, tá? E por colocar conhecimento em prática, minha gente, vale deixar claro que nem sempre eram lícitas, legais ou éticas essas práticas. Foi em uma dessas conversas que Diego recebeu de Leonan os arquivos da atriz Carolina Dickman. Eu fiquei com a impressão, e aqui abrindo um parênteses para falar uma opinião pessoal,
tem gente que fala, mas precisa ser imparcial, mas eu tô aqui contando uma história e foi a impressão que eu tive, é que o Leonan queria se mostrar, sabe? Mostrar que era, olha como eu sou bom de programação e tal, eu consigo hackear computadores, olha pra mim, Diego, olha como eu sou bom nisso, né? Ele admirava o Diego, queria mostrar que era bom. E aí ele compartilhou as fotos de Carolina com o Diego como prova disso, né? Tipo, olha só, hackei uma famosa. Essa foi a impressão que eu tive, ok? Que ele compartilhou a foto com o Diego por isso. Não que esse tenha sido o motivo do hackeamento. Aí a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas do compartilhamento eu acho que sim. Ok, vamos lá. O Diego, ele não tinha dado muito crédito para esse papo do Leonan, tá? Ele falou, até parece que o cara hackeou o computador da Carolina Dickmann, né? Mas ele achou as fotos legais e guardou para ele. Aí aqui a gente também abre um parênteses para o julgamento de receber uma foto de uma pessoa que você nem sabe se queria tá compartilhando aquela foto, e aí você guarda para fazer coisinhas que vocês sabem o que é. E eu acho que a sensação de, mas é uma pessoa famosa, parece que não é uma pessoa real, né? Tipo, dá um distanciamento, tipo, a pessoa nem sabe, nem liga, é famosa, Mas às vezes a gente compartilha foto que nem é de gente famosa, né? E não pode, gente. Não pode, não é legal. Tem toda uma questão ética por trás disso. Mas, enfim, Diego guardou o fotinho. E isso, segundo o Diego, ocorreu em fevereiro de 2012, tá? Então, a gente tá falando aqui basicamente 3 meses antes do negócio todo explodir. A certa altura, entre fevereiro e maio, né, de 2012, o Leonan procurou o Diego novamente, mas dessa vez para pedir o reenvio das imagens, já que o seu computador havia sido apreendido pela polícia por um suposto envolvimento em desvio de dinheiro de contas bancárias. Pois é, o Leonan estava indo aí para o lado negro da força, da programação, dos hackers, estava fazendo altas coisas erradas. O Diego, que até então não botava fé que o Leonan tinha mesmo hackeado as paradas todas, ele ficou muito surpreso com essa informação, né, que a polícia tinha ido lá apreender os computadores dele. Mas como ele não tinha nada a ver com aquilo, ele topou em subir as fotos da atriz para o 4Shared, que é um serviço de armazenamento e compartilhamento de arquivos na nuvem, e enviar de volta para o seu colega, né, que tinha fornecido elas para ele no primeiro lugar. O carregamento dessas fotos durou muito tempo, porque a internet lá em 2012 era um pouquinho mais lenta, sabe, do que a internet atual. E quando os arquivos foram carregados e o link de compartilhamento disponibilizado, o Diego se lembrou do site Super Anjinhas. É aqui que entra o Pedro Henrique, o outro suspeito. O Diego conhecia o dono do site pornográfico porque ele tinha o costume de acessar esse conteúdo na época e sabia que a página recebia fotos mediante pagamento. Apesar do Diego negar veementemente que tenha tido qualquer vantagem financeira com a disponibilização das imagens da atriz, ele resolveu compartilhar as fotos com o Pedro Henrique para pôr lá no site Anjinhas, da Super Anjinhas. O Diego conta que as fotos já estavam circulando deliberadamente entre os membros do grupo que ele fazia parte, aí nas comunidades da vida, e que ele não achou que seria algo errado compartilhar as imagens. Tanto que ele mandou as imagens do seu computador e do seu e-mail pessoal, um endereço de e-mail que ele usa até hoje. O Pedro Henrique ainda questionou onde que o Diego teria conseguido os arquivos, mas ele não respondeu. Manteve aí o anonimato do Leonan e compartilhou as fotos porque estava afim, sabe? É uma grande... compartilhou assim de feliz, né? Segundo ele, tá? As fotos foram enviadas pro Leonan, pro Pedro, entre o dia 1 e 2 de maio. Na sexta, no dia 4, o assunto tomou conta do Twitter, consequentemente das manchetes dos jornais, e teve toda a repercussão que nós já contamos aqui. Então, essa é a relação entre os envolvidos, ok?
pessoas que se conheciam virtualmente e estavam, cada uma de sua forma, envolvidas com coisas bem erradas ou minimamente duvidosas na internet, que era ali uma terra de ninguém. Enfim, no dia 12 de maio de 2012, os policiais percorreram cerca de 800 quilômetros entre o Rio de Janeiro e a cidade de Macatuba para bater na porta de Diego, que não demonstrou nenhuma surpresa ao ser abordado pelos agentes. A abordagem foi filmada e, após se apresentarem para o suspeito, os policiais foram convidados a entrar na casa, que antes de qualquer outro diálogo, o Diego já soltou: "As fotos vieram lá de Minas, viu?" Ou seja, se ele achou que não tinha nada de errado de compartilhar aquelas imagens que ele mandou para um site pornográfico de Feliz, por que ele já estava com isso na ponta da língua, né? Quando a polícia bateu lá na porta dele? Ele sabia que era errado, gente, não tem esse papo. Não tem. Simples assim. Claramente, ele já estava tentando jogar toda a culpa lá pro Leonan. Até porque realmente não foi o Diego quem hackeou e furtou as imagens do computador da Carolina Dickmann. Mas quem divulgou? Foi ele. Foi ele, o próprio. Com o mandado de busca e apreensão nas mãos, os policiais entraram no quarto de Diego e lá encontraram uma verdadeira central de informática. Havia CDs, fotos e 5 computadores. Curiosamente, havia um notebook aberto em uma página de buscas repleta de fotos de Carolina Dickmann e também havia uma pasta na área de trabalho nomeada Carola, que era o apelido da atriz entre os amigos mais próximos. As fotos vazadas na semana anterior já não estavam nos computadores, porque já prevendo que a polícia o encontraria, o Diego formatou todas as máquinas e apagou todos os arquivos. Após a abordagem da polícia, o Diego foi conduzido até a delegacia da cidade de Macatuba, prestou depoimento e os seus computadores foram apreendidos, porém o jovem não ficou preso. A 600 quilômetros dali, na cidade de Córrego d'Anta, no interior de Minas, a equipe do Fantástico abordava Leonan Santos. De dentro do carro, o rapaz foi submetido a perguntas que não hesitou em responder, mesmo que as respostas fossem baseadas em mentiras. O repórter lançou o seguinte: "A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem provas de que você teria conseguido invadir o computador da Carolina Dickmann e roubado as fotos dela." Com toda a calma do mundo, o Leonan respondeu que não sabia do que o repórter estava falando e que a investigação é quem tinha a obrigação de provar quem eram os responsáveis pelo delito. Apesar de se esquivar, o Leonan convidou as pessoas que bateram na sua porta para que entrassem em sua casa, um lugar humilde onde o suspeito fez questão de mostrar um computador com a tela quebrada. O aparato de Leonan parecia ser mais simples que o encontrado na casa do Diego, mas não porque ele não tinha condições de ter um equipamento mais moderno, e sim porque ele estava sendo investigado por fazer parte de uma quadrilha que desviava dinheiro de contas bancárias, e por isso teve todos os seus computadores apreendidos. Essa era inclusive a sua defesa, afinal, como que ele poderia ter furtado as imagens de Carolina, sendo que ele não estava com os seus computadores? Mas a polícia concluiu que, assim como apontado por Diego, foi Leonan quem enviou o link para Carolina no e-mail dela e, quando ela clicou, teve acesso à sua caixa de e-mails e roubou as fotos dali. Enfim, a gente tem também o menor de idade de Bauru, que também foi localizado e teve a sua defesa assumida pelo padrasto, que era advogado. De acordo com as investigações, foi esse adolescente o responsável por enviar os e-mails e fazer as ligações para extorquir a atriz. Não fica muito claro se esse menor de idade conhecia Leonan e Diego, ou se ele foi mais uma das pessoas que recebeu a imagem e resolveu ali fazer uma extorsão por conta própria. Eu não acho que foi isso que ocorreu, mais pra frente eu vou dizer por quê, mas, enfim, não temos muita informação sobre esse adolescente. Já o quarto envolvido, o Pedro Henrique Matias, era dono do site Super Anjinha e ele foi responsável por publicar as fotos enviadas a ele por Diego, causando aí a divulgação muito rápida e em massa das imagens da atriz.
O inquérito concluiu que Leonan furtou 60 arquivos do computador de Carolina e, além dos suspeitos, a investigação localizou uma troca de mensagens, todas realizadas pelo meu saudoso MSN e também pelo Skype, né? Não ligava muito para Skype. Mas em 2012, né, era as duas ferramentas aí de comunicação mais badaladas da internet. E nessas mensagens do MSN e do Skype, o Diego admitiu que foi o responsável por divulgar as imagens. O Diego, ele disse: "Eu passei para o cara na quinta noite. Ele colocou no site dele sexta de tarde. Na mesma hora estava em todos os jornais." Eu não sei se os caras eram ingênuos a esse ponto, mas eles não esperavam a repercussão do vazamento das fotos e só passaram a se preocupar com as consequências quando viram a proporção que a história tomou. Mesmo assim, eles apostavam as suas fichas na impunidade, dizendo que o crime mais grave praticado era o de extorsão. Crime este cometido pelo menor de idade. Ou seja, não daria em nada, né? Diziam isso em tom de deboche. Para eles era uma investigação que não daria em nada mesmo. Ainda acreditavam que a internet era a terra de ninguém. Mas isso estava para mudar. A primeira manifestação pública de Carolina Dickmann aconteceu em entrevista ao Jornal Nacional no dia 14 de maio, 10 dias após o pesadelo a qual foi submetida. A essa altura, os suspeitos já haviam sido identificados e Carolina aparentava tranquilidade depois de ter a sua intimidade exposta, sem contar na dor do constrangimento e das chantagens. A atriz disse que identificar e localizar os envolvidos era uma espécie de autorização para que pudesse voltar a viver, que até então sentia que a vida estava pausada, mas reforçou que em nenhum momento pensou em ceder à chantagem, pois sabia que após o primeiro pagamento, viria o pedido de um segundo. Mas mais do que preocupação com o dinheiro, ela tinha uma preocupação com o filho sobre o que seria pior, uma mãe nua ou uma mãe que aceita ser chantageada. Ela optou por resistir. A propósito, a reação de Davi também acalmou seu coração. O filho disse que tudo o que estava acontecendo era consequência da fama e que se alguém o importunasse por conta dessa história, né, se ele fosse sofrer bullying por isso, ele responderia apenas que aquele era um problema da mãe e não dele. Do marido, a Carolina também teve apoio incondicional, afinal as fotos foram tiradas para ele. Carolina não tinha motivos para se preocupar com os comentários maldosos que certamente poderia ouvir ou ler por aí. A opinião de terceiros não importava. Eles estavam fechados. A atriz afirmou: "O pior para mim foi ter sido roubada desse jeito. O pior foi uma pessoa tentar tirar dinheiro de mim com uma informação que ela não tem direito. Aquilo não é dele, é meu. Eu quero justiça. Quero o que for justo." Quando tudo parecia se encaminhar para um fim, com a identificação dos suspeitos, apoio da família e dos fãs, Carolina recebeu um novo golpe. É tenso. Por isso, vamos dar uma pausa, tomar um gole de café e falar de um outro tipo de crime, um que eu mesma já fui culpada de cometer por anos. Um crime fashion. Empacotar 5 camadas de roupa para não morrer de frio, suar embaixo de tudo e ainda sair parecendo o boneco do posto. Sim, eu era culpada. Até chegar um recebidinho lindo da Insider na minha casa, a Wingsuit. Virou a peça que resolveu o meu caso de uma vez por todas. Ela é levinha, mas segura o frio sem me deixar suando no metrô. O tecido regula a temperatura e ainda tem tecnologia anti-odor, então eu uso o dia todo. Eu gravo podcast, edito roteiro, passo no mercado, tudo sem precisar trocar de roupa. Além de tudo, é uma peça minimalista e combina com qualquer look. Ou seja, não precisa mais virar um pacote de casacos no inverno para ficar quentinha. E como eu sei que aqui a gente gosta de dica de amiga de confiança, aproveita que tá rolando promoção no site da Insider.
Entra lá e usa o meu cupom Café com Crime para ganhar o seu desconto. O link está na descrição deste episódio e clicando nele, o cupom já é aplicado automaticamente no seu carrinho. Valeu, Insider, pela parceria incrível que aquece os meus dias de frio. E com isso, podemos voltar ao crime. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. This episode is brought to you by Progressive Commercial Insurance. Business owners, meet Progressive Insurance. They make it easy to get discounts on commercial auto insurance and find coverages to grow with your business. Quote in as little as 6 minutes at progressivecommercial.com. Progressive Casualty Insurance Company. Coverage provided and serviced by affiliated and third-party insurers. Discounts and coverage selections not available in all states or situations. No dia 15 de maio, ou seja, um dia após Carolina se manifestar sobre o caso publicamente, o site da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo, a CETESB, foi invadido. Todos os que tentavam acessar o site davam de cara com as imagens vazadas da atriz. Mas nessa versão, os hackers censuraram as suas partes íntimas com tarjas. O ataque foi identificado por volta das 5h50 da tarde e as fotos ficaram disponíveis por 10 minutos antes do site ser retirado do ar, voltando à normalidade apenas no dia seguinte. No dia 16 de maio, foi a vez do site da Prefeitura de Carapicuíba exibir as imagens, mas não na página inicial, como foi no caso da CETESB. Dessa vez, era um carrossel de fotos com uma legenda em letras garrafais que dizia "Atenção". Quando o internauta clicava no link, ele era direcionado para uma página onde as fotos de Carolina haviam sido postadas. O site saiu do ar às 8h20 da noite para manutenção e às 9h15 voltou ao ar sem as fotos. Nenhum grupo assumiu a autoria dos ataques, nem mesmo os suspeitos do caso que já estavam sob a mira da polícia, mas no dia 28 de maio, um adolescente de 17 anos foi apreendido em sua casa, também na cidade de Carapicuíba. Ele foi preso pela invasão e publicação nos sites da CETESB e da prefeitura de sua cidade. A investigação, conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, apreendeu o computador que o rapaz usava em sua casa e 3 outros que ele usava em uma escola de informática onde ele dava aulas. Ele foi conduzido à delegacia ao lado do pai para prestar esclarecimentos e os computadores foram periciados. Mas nós não encontramos nenhuma informação sobre a conclusão dessas investigações. Não sabemos se esse rapaz de 17 anos foi ou não punido de alguma forma, já que o caso tramitou sob sigilo, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao que tudo indica, esse segundo golpe, que constituiu o hackeamento de sites da prefeitura, do estado, e exposição das imagens da atriz, não teve conexão alguma com a atuação de Diego, Leonan, o menor chantagista ou Pedro, mas serviu para mostrar como a história era grave. Com as imagens agora soltas no mundo, qualquer um poderia usar como bem entendesse, já que não existia legislação própria para dizer que isso era crime. Em 2012, o Brasil não contava com nenhuma lei específica para punir crimes virtuais, o que não impedia a punição, de acordo com o Código Penal. Mas sim, isso dificultava o enquadramento dos delitos. Foi esse crime, do caso Carolina Dickmann, por ter uma alta repercussão, que fez com que os deputados federais se movimentassem para criar uma legislação específica para regulamentar crimes semelhantes. No caso de Carolina, os 4 envolvidos poderiam ser indiciados por furto, extorsão e difamação. Mas as possibilidades para crimes cometidos no ambiente virtual eram diversas.
E sim, era preciso uma lei que amparasse futuras vítimas em um país onde o uso da internet crescia rapidamente e a legislação ainda era frágil diante de crimes cibernéticos. Foi no mesmo dia do ataque hacker ao site da CETESB que o deputado federal Paulo Teixeira, do PT, apresentou o projeto de lei para tipificar formalmente os crimes virtuais no Código Penal. Essa proposta ficou conhecida informalmente como Lei Carolina Dickmann e previa pena de 3 meses a 1 ano de prisão, além de multa, para quem invadisse dispositivos informáticos alheios para obter, adulterar ou destruir dados sem consentimento do titular. O então presidente da Câmara, o Marco Maia, do PT, declarou que o projeto era um dos mais importantes e contundentes da história recente e o colocou como prioridade na pauta da votação. O projeto também previa a penalização de quem divulgasse dados sigilosos sem autorização. A proposta foi aprovada em regime de urgência, dada a relevância do tema, Leia-se repercussão do caso de Carolina. E assim seguiu para o Senado. No dia 7 de novembro de 2012, o projeto de lei 12.737 de 2012 foi aprovado e marcou um momento importante da história recente. Pela primeira vez, o Brasil passaria a tipificar como crime ações como violação de dados pessoais, roubos de senhas, fraudes eletrônicas, racismo na internet e até guerra cibernética entrou no pacote. A lei, que ficou mesmo conhecida como Lei Carolina Dickmann, prevê até prisão para quem ousar se aventurar com esse tipo de conduta, o que claramente não acontecia antes da nova legislação. Os crimes cometidos no ambiente digital poderiam, enfim, ser punidos. É triste saber que, apesar da corrida para que a lei pudesse ser criada, o caso específico de Carolina Dickmann não pôde ser punido. Mesmo que Diego, Leonan, Pedro Henrique e o menor tenham sido identificados, eles jamais foram punidos. Apesar das publicações darem conta de que eles poderiam ser indiciados por extorsão, difamação e furto, o único crime que realmente caberia no delito cometido era um processo por danos morais. E por conta disso, Carolina decidiu retirar a ação contra os suspeitos. Diante da impossibilidade de uma punição justa, a atriz se contentou em tornar a identidade dos envolvidos públicas e provar que o vazamento não fazia parte de nenhuma ação de marketing ou qualquer coisa do tipo. O objetivo de Carolina não era nem buscar indenização ou vingança. Era só realmente uma questão de justiça, de limpar ali o seu nome da forma que fosse possível. Se já houvesse a lei quando o crime aconteceu, os envolvidos poderiam pegar até 1 ano e 8 meses de prisão, porque além da invasão, eles também divulgaram as informações obtidas. Leonan, que vivia de postar memes no seu Facebook, deu uma pausa nas gracinhas em 2013 para compartilhar uma matéria do jornal Extra que noticiava que Carolina Dickmann não daria andamento com o processo sobre o vazamento das fotos. Leonan compartilhou o link e comemorou com um "Acabou, Deus é mais". Mas não tinha exatamente acabado. Acontece que, apesar de Carolina ter retirado a ação contra os suspeitos por danos morais, o Ministério Público seguiu com o caso, processando Leonan e Diego por extorsão. Mesmo que a atriz tenha decidido não prosseguir com as acusações, o MP é um órgão independente. Ele poderia representar uma denúncia contra os 2 acusados e assim o fez. Até esse ponto da história, o Diego acreditava que Leonan era o responsável por invadir o e-mail da atriz. Foi só quando a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro foi aceita e o caso se tornou um processo, é que ele descobriu que havia mais um cara na parada, um nome jamais divulgado pela imprensa, e este homem era conhecido como Juninho Fernandes. Em depoimento, o Leonan contou que recebeu as fotos do tal Juninho em fevereiro de 2012 e que este rapaz também teria sido o responsável por invadir o Twitter e o Facebook de Carolina em janeiro daquele ano.
Em uma conversa entre Leonan e Juninho, que consta no processo, o Leonan diz para Juninho que as fotos valem uma grana e cita o valor de R$10.000. Mas o hacker diz que extorsão da cadeia e que caso as fotos vazassem, ele teria problemas. Em suas palavras, "Isso dá treta, porra. Se você espalha isso, me ferro aqui." Aqui que a gente entra com aquela questão de se o menor de idade era o que fez a chantagem, é bem estranho ele ter feito pedindo exatamente R$10.000, que foi o que Leonan sugeriu para Juninho pedir. Então aqui a gente vê uma certa conexão entre essas pessoas que não exatamente pareciam ter uma conexão, né? Fato é que o nome de Diego não é citado nessa conversa entre Leonan e Juninho, tá? Mas mesmo assim ele também foi processado por extorsão pelo Ministério Público. O Juninho, aliás, jamais foi encontrado. Depois que o caso explodiu, ele deletou o seu e-mail e a Microsoft informou à Justiça que contas inativas há mais de 30 dias eram excluídas, sem que houvesse possibilidade de resgatar qualquer dado sobre o usuário. Além disso, o Marco Civil da Internet só obrigava o armazenamento de registros por 6 meses. E como o desenrolar da investigação e do processo demoraram bem mais que isso, os dados já não existiam mais. O menor citado nas matérias como sendo o chantagista, ele não foi responsabilizado e, de acordo com o Diego, ele realmente não tinha nada a ver com o crime. Em contrapartida, outro nome aparece no processo, mas como ele foi conduzido em segredo de justiça e a imprensa nunca o divulgou, nós também o manteremos em sigilo. Mas fato é que as investigações identificaram o IP de um homem na casa dos 40 anos que vivia no estado do Paraná. Lembrando que IP é aquele endereço no mundo virtual, tá? Então, um homem que teve acesso às imagens e que, enfim, foi envolvido aí possivelmente nesse hackeamento. A polícia identificou esse endereço do mundo virtual, o IP, lá do Paraná, mas esse cara acabou não sendo muito investigado. O Diego, ele fala que esse homem deveria ter sido investigado com o mesmo rigor dispensado a ele e o Leonan. O Diogo afirmou: "A polícia chegou a este homem rastreando o IP do e-mail utilizado para chantagear a atriz, mas durante a oitiva ele negou envolvimento com o caso, que não conhecia o e-mail, tampouco o número de telefone vinculado à conta. E a polícia não fez nada. Como que pode? O IP é uma identidade. Como ignoram isso? Fui pego pra Cristo por bem menos, sem nenhuma prova." A morosidade foi tão grande que os laudos dos computadores apreendidos na casa de Diego só foram liberados em 2020, 8 anos depois. Lá, os técnicos encontraram uma pasta com as fotos de Carolina Dickmann, conforme amplamente divulgado, e também o aplicativo Skype, o mesmo meio de comunicação utilizado para as ligações feitas ao empresário de Carolina para pedir dinheiro em troca das fotos. Diego diz que nunca utilizou o aplicativo para ligações e que isso poderia ser facilmente comprovado entrando no histórico ali da sua conta do Skype. Já o Pedro Henrique Matias, o dono do site, não foi incluído na denúncia do Ministério Público por não haver provas da sua participação na extorsão. Tá? Então aqui a gente já não está mais falando da divulgação das fotos, a gente está falando da extorsão que aconteceu. A primeira condenação veio em abril de 2023, 11 anos após o crime. A justificativa era de que o conjunto de provas mostra que os réus tinham um perfil criminoso, especialmente em crimes cibernéticos, e que agiram em conjunto para extorquir a atriz, mesmo que não tenham recebido o valor. Diego e Leonan foram condenados a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, mas o réu poderia recorrer em liberdade e assim o fez.
Em dezembro de 2024, veio a confirmação e um acórdão publicado concluiu que havia provas robustas da autoria do crime de extorsão contra Leonan Pereira Santos e Diego Fernando Cruz, contra a atriz Carolina Dickmann, e que as investigações revelaram que os réus hackearam o e-mail da vítima, armazenaram suas fotos e as compartilharam através de um link criado antes da data do crime. E aqui, meus queridos crimezeiros, essa é a parte que pega, que você fala, não tem como falar que o Diego, que o Leonan não estão envolvidos com isso, porque, vamos lá, a data dos fatos. A criação da pasta de armazenamento das fotos íntimas da Carolina no link em que o Diego criou ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2012. Então, não tem como o Diego falar que ele teve acesso a essas fotos porque já estava circulando na rodinha, as fotos já tinham sido divulgadas, já estava todo mundo compartilhando, então ele teve acesso às fotos. Porque isso aconteceu em 22 de fevereiro. A essa altura, ninguém tinha acesso a essas fotos. Porque aí o que acontece? O contato feito pelos suspeitos, pelos réus, com a Carolina Dickmann, aconteceu no dia 27 de março. Eles tinham aqui exigido R$10.000 por e-mail e que se ela não desse os R$10.000, eles iam divulgar as fotos, tá? Como não rolou o pagamento, né, dessa chantagem, a extorsão não deu certo, as fotos foram divulgadas pelo e-mail associado ao Diego no dia 3 de maio de 2012. Essas são as datas. E aí, a partir desse momento que o negócio todo sai do controle e a gente tem essa super exposição dessa imagem. Então, eles já estavam com as fotos desde fevereiro, quando ninguém tinha acesso a essas imagens, né? E esse é um ponto bastante chave de toda essa acusação. E aí, com isso, né, em dezembro de 2024, volta, né, esse acórdão é publicado, concluindo que tem provas robustas da autoria do crime de extorsão cometidos por Leonan e Diego contra Carolina Dickmann. Também foi considerado uma prova substancial o fato do Diego ter o Skype no seu computador e que esse seria o meio de comunicação utilizado pelo sequestrador das fotos para pedir a chantagem, né? Mesmo com a ausência de escutas telefônicas, tá? Porque nunca houve a comprovação da ligação ter realmente saído da conta de Diego, mas teve aí material suficiente encontrado no computador para manter a condenação, mas desta vez foi em regime semiaberto. A defesa de Leonan entrou com outro recurso para pedir a extinção da punibilidade no caso dele e em fevereiro deste ano, 2025, gente, informação fresca ainda, a Justiça reconheceu que o Estado perdeu o prazo legal para punir Leonan pelo crime cometido e por isso ele não poderá mais ser responsabilizado por este crime. Embora ele tenha sido condenado a mais de 6 anos de prisão, na época do crime ele era menor de 21 anos, o que faz com que o tempo máximo permitido para punição seja reduzido pela metade. Como o tempo entre o início do processo e a sentença final ultrapassou esse prazo menor, né, a metade aí, a justiça entendeu que o direito de punir o Leonan havia expirado. Assim, foi declarada extinta a possibilidade de punição e o Leonan não cumprirá a pena. O único condenado, não por ter vazado as fotos, não por ter hackeado o computador da Carolina Dickmann, mas pela extorsão feita à atriz, foi Diego. Em setembro de 2024, o Diego postou um texto em seu Facebook comparando o seu caso com o caso 4 de Guilford. E o que é isso? Vamos lá. Esse caso, ele se refere à prisão e condenação injusta de 4 pessoas acusadas de envolvimento com o grupo terrorista IRA.
rolou um atentado à bomba nos pubs de Guildford, lá na Inglaterra, em 1974, que deixou 5 mortos e dezenas de feridos. E houve uma pressão muito grande para se encontrar, para fechar o caso muito rápido. Foi um caso muito grande, muita repercussão, muita mídia. E aí houve a condenação errada, injusta, de 4 pessoas. Então, 12 anos após o crime cometido contra Carolina Dickman, Diego deixou de postar memes para refletir sobre o que ele chama de coincidências entre o seu caso e o dos 4 acusados no atentado de Guildford. Ele diz que o delegado Gilson Perdigão fechou o caso de qualquer maneira, de qualquer jeito, por estar sob forte pressão da mídia, que o Gilson não dormia direito e ele tinha que achar qualquer culpado, e que o delegado teria escolhido o Diego como culpado, como uma espécie ali de bode expiatório, e o acusou de cometer o crime contra Carolina Dickman. O Diego também desmentiu a investigação policial, que divulgou na época ter desmascarado o seu IP para o localizar, usando um software de espionagem, que teria sido usado. Enfim, o Diego diz que isso é balela, que na verdade os agentes cariocas só conseguiram localizá-lo porque em um dos prints divulgados aparecia o seu e-mail. Então foi algo muito menos hollywoodiano, digamos assim. Isso, de novo, segundo o Diego, tá? Para se defender, o Diego escreveu lá no Facebook que as fotos já estavam circulando na internet, que os arquivos já haviam se espalhado descontroladamente pela rede em um efeito pirâmide, e ele não teve nada a ver com essa extorsão, mas que ele foi sorteado ali pela polícia porque compartilhou a foto com o dono de um site, pornográfico, e outros conhecidos. Vale reforçar que ele assume ter compartilhado as imagens com Pedro Henrique Matias, o dono do site, e que por sua vez o Pedro teria divulgado nos sites que ele tinha hospedados fora do país também, causando essa disseminação em massa das imagens. O Diego também escreveu que se ele é criminoso por ter agido de tal forma, por ter divulgado fotos, todos os veículos que as publicaram depois disso deveriam ser igualmente julgados pela justiça e pela opinião pública, pois fizeram o mesmo. Então ele meio que assume a culpa, mas diz que todo mundo é culpado também. Ele não fez algo tão errado assim, relativiza a culpa, Ele ainda diz o seguinte: para mim, compartilhar a foto de uma pessoa adulta, mesmo que for por um meio ilegal, eu não estou cometendo nenhum crime. Compartilhamento de foto não é crime. Isso foi uma afirmação do Diego, que é um pouco contraditória em si, Fato é que o compartilhamento de uma foto não é crime. Da mesma forma que sexo não é crime. Agora, o estupro é crime. O que muda tudo é o consentimento. E ele diz isso na própria fala dele, quando ele fala que foi por meio ilegal, ou seja, ele obteve a foto sem consentimento. Compartilhou algo sem consentimento? É crime. Eu acho que isso já ficou claro aqui pra gente durante essa história, durante essa narrativa, Agora, o curioso é que o Diego, ele não foi condenado por isso, por esse compartilhamento sem o consentimento, O que a gente viu aqui foi o Ministério Público acusando ele de extorsão. Agora, Diego sempre negou veementemente ter feito qualquer tipo de contato com Carolina Dickman para exigir dinheiro em troca das fotos. Ou seja, ele não cometeu extorsão, que é o crime pelo qual ele está atualmente condenado. Hoje, ele afirma que confia na justiça, crê que será absolvido de todas as acusações, pois, sim, o seu processo segue aí em andamento. Não sei se ele entrou em recurso depois de 2024, quando saiu a nova condenação, mas ele segue com essa fé de que será absolvido. O Diego diz o seguinte para finalizar: eu não seria louco de chantagear uma pessoa e depois enviar as fotos dela para o site usando o meu e-mail pessoal. Isso não faz sentido. São 13 anos de provas frágeis.
Foi condenado por suposição, não por ser culpado. Diego disse que enviou um dossiê do seu caso para o Conselho Nacional de Justiça e que aguarda um posicionamento do órgão. A Lei Carolina Dickmann só entrou em vigor em abril de 2013, 120 dias após ser sancionada por Dilma, e foi utilizada para reparar o mal feito a uma outra mulher ainda naquele ano. A vítima, que não teve o seu nome revelado, teve fotos íntimas vazadas pelo ex-namorado em uma rede social. E vocês podem imaginar o trauma que ela viveu, né? O cara ficou revoltadinho porque levou um fora e achou de bom tom expor uma pessoa que ele dizia amar. Um pouco contraditório. Mas com base na lei recém-nascida, ele foi condenado a pagar uma indenização de 20 mil à vítima por danos morais, mesmo que o rosto dela não pudesse ser visto com clareza nas imagens. O fato de o rosto da vítima não estar evidente nas fotos de maneira flagrante é irrelevante para a configuração dos danos morais na hipótese, uma vez que a mulher, vítima da pornografia de vingança, sabe que sua intimidade foi indevidamente desrespeitada e, igualmente, a sua exposição não autorizada lhe é humilhante e viola flagrantemente os seus direitos de personalidade. Este é um trecho da decisão que eu achei importante trazer aqui, de por que essa lei é tão importante. Bem, em um caso mais recente, acontecido em 2021, a punição foi ainda mais severa. A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos do Distrito Federal investigou e desvendou um crime de extorsão, estelionato e exposição não consentida ao ameaçar vazar fotos de uma jovem nua. Nesse caso, a intimidade foi violada por Franklin Araújo Gonçalves, um técnico de informática que teve acesso às fotos comprometedoras ao consertar o computador de uma jovem na Asa Norte de Brasília. Em poder das fotos, o técnico passou a chantagear a mãe da vítima por WhatsApp ao dizer que colocaria as imagens em uma lista de prostitutas de luxo caso não fizessem depósito em sua conta. Ele também tentou fazer compras com os dados do cartão de crédito que ele recuperou no computador. No entanto, a operadora do cartão não aprovou nenhuma transação. O técnico foi preso e condenado a 5 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. No final de tudo, apesar de não ter o crime contra si reparado, Carolina Dickmann considera que o seu trauma pessoal se tornou uma ferramenta de proteção para milhares de outras pessoas. Em 2022, 10 anos após o vazamento de suas fotos, Carolina contou que já não carregava a dor daquele momento e que sentia orgulho de como um momento difícil foi capaz de incentivar a criação de uma legislação que protege dados, que pune invasores e reconhece o crime virtual como passível de repressão, fato que ela considera uma grande vitória. Sou feliz de ter como resultado uma lei importante com um apelido carinhoso, que precisava existir. Hoje é impossível pensar em tudo sem uma legislação. Atualmente nem lembro mais das dores que senti. São menores do que as coisas positivas que aconteceram depois que o caso veio à tona. O caso da Carolina Dickmann mostra o tamanho da complexidade de lidar com crimes cibernéticos e nos lembra que a internet não é terra de ninguém. A cada foto vazada, a cada chantagem virtual, fica claro que precisamos de leis para proteger a nossa privacidade e nossa segurança. Lembre que o fato de uma tela estar te separando de outra pessoa não te dá o direito de usar os dados, informações, intimidades daquela pessoa da forma que você quiser. Você está lidando com uma vida real através de uma janelinha virtual que nos conecta. Eu acho que a gente esquece isso, né? O fator humano fica muito distante quando as coisas estão ali pela internet. A gente faz comentários que não falaria na cara da pessoa, sabe? É um distanciamento muito perigoso. Então, gente, sejam responsáveis. E também pensem 2 vezes antes de clicar num link, principalmente se vem ali de uma origem duvidosa e desconhecida. Cuidado com o que vocês compartilham. Pode mandar um nude?
Pode, seja feliz, mas tem que ser um nude com segurança digital, porque a internet não perdoa vacilo e o print é eterno. Lembrem disso. Como vocês viram aqui no finalzinho que eu acabei de contar, a foto vaza não só de atriz global não, tá? A pornografia de vingança é bem real para gatas e gatos comuns como nós. E embora a responsabilidade de prevenir esse crime, né, essa pornografia não consensual, começa com aqueles que violam o consentimento e a privacidade de outra pessoa, importantíssimo lembrar disso, a pessoa que comete o crime é o culpado, não a vítima, é muito importante que a gente tome cuidado, que o que a gente compartilha seja com segurança e que a gente esteja aí ligado em se proteger online. E tem 2 coisas básicas que você pode fazer. Primeiro, se familiarizar com as políticas relevantes nas plataformas online que você usa. Vai subir uma foto, vai mandar alguma coisa, tenha certeza de quais políticas protegem essa sua imagem, tá? E seja seletivo, não sai por aí compartilhando coisas íntimas com gente que não é íntimo seu. Às vezes você pode até achar que você está sendo seletivo, mas você não verificou ali as configurações de privacidade da sua postagem, ali da sua mídia social. Lembrando que o WhatsApp também é rede social, tá? Tem que ficar de olho no que compartilha por ali. E pergunte também se você confia nas pessoas que têm acesso aos seus conteúdos, tá? E com a sua rede aberta, todo mundo pode ver tudo. Meio complicado isso. Tem que rever. E vale também sempre lembrar que tem que denunciar quando você vê um compartilhamento que fere o direito de alguém. Se você tá vendo uma coisa que você tem certeza que não era pra estar ali, que tá errado, denuncia, gente. É bem facinho denunciar. E se você tá aí, do outro lado da telinha, recebendo coisinhas, meus queridos, jamais compartilhem sem consentimento, porque não é só sobre bom senso, é crime. Hoje a gente já tem algumas leis que botam ordem nessa bagunça virtual, mas as leis só funcionam se a gente usar a internet com responsabilidade, denunciar crimes cibernéticos e cobrar justiça quando nossos direitos forem violados. Agora eu quero saber uma coisinha de vocês. Você curtiu ouvir sobre crimes cibernéticos aqui no Café com Crime? Foi um caso um pouco diferente do que eu normalmente faço e eu tô curiosa pra saber o que vocês acharam. Eu adorei explorar esse novo tipo de caso, eu acho muito, muito relevante pro que a gente tá vivendo hoje em dia e aceito sugestões dentro dessa temática. Se você tiver alguma coisa, corre lá nos comentários, aqui nos comentários do Spotify mesmo, ou lá no Instagram, o @cafécomcrime. Tem o post desse episódio por lá. Vou postar algumas imagens relacionadas ao caso por lá também, para vocês verem as carinhas das pessoas que eu mencionei por aqui. A gente também tá no Twitter, Facebook, TikTok, enfim, estamos por todos os lugares. Se quiser, deixa um comentário e compartilhe também este episódio para outras pessoas que precisam entender um pouquinho melhor como que a internet funciona e como a gente pode se proteger de tudo isso. Bora trocar essa ideia. Vejo vocês em um novo episódio daqui a 15 dias, não na próxima quarta-feira, mas na outra. E até lá, seja sexy sim, só não esquece de ativar a autenticação em 2 etapas, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Este episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com desenho de som de Luigi Calistrato, pesquisa e roteiro por Ana Paula Almeida. As fontes de pesquisa foram Processo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Portal G1, Revista Veja, Fantástico, Jornal Nacional, CNN, Folha de São Paulo, Revista Caras, Portal Gazeta do Povo, Portal UOL, Metrópolis, Revista Quem, Splash UOL, Portal Câmara dos Deputados, Processos no Jus Brasil e O Globo.